Oi, pessoal, nós conversamos com o Gabriel Toledo, que é diretor de bovinos de corte da IDEAGRE. Ele comenta com a gente que a modernização da pecuária de corte no Brasil depende basicamente da implantação de redes de 5G no interior. As redes de alta velocidade vão possibilitar às propriedades a evolução de todo o sistema de produção, inclusive o uso, por exemplo, de drones e outros sistemas de monitoramento dos animais e da própria propriedade. Então, confira na entrevista. A Ideagri, ela nasceu dentro vamos dizer, da pecuária de leite, né, aí em Minas, em 2007, e a história, então, até 2015, foi muito focada em bovinos de leite. Tá? A partir de 2015, ela começou a fazer umas entradas em pecuária de corte, e agora, mais recentemente, no início desse ano, eu me juntei à Ideagri, para olhar exclusivamente para o negócio de pecuária de corte, né? Eu fiz toda a minha carreira, eu sou zootecnista, né? E eu fiz toda a minha carreira aí, quase 20 anos de mercado, olhando para a produção de bovinos de corte, olhando para a pecuária de corte a pasto, principalmente, que é o grande motor da pecuária do Brasil, né? Tem o confinamento, mas o pasto ainda é responsável aí por mais de 90% dos abates no país. Você consegue identificar, aproveitando a sua experiência grande, né, já de 20 anos, e você consegue identificar uma mudança que tenha ocorrido entre o seu começo nessa atividade e hoje? Como é que foi essa evolução da produção? Mudou muita coisa, né, Carlos? Eu fiz esse exercício até ontem, conversando com um colega, eu reencontrei ele está numa consultoria, e há 15 anos atrás nós viramos amigos e colegas, porque ele era gerente de uma fazenda no Mato Grosso, né, no MT mesmo, e eu era responsável por uma empresa lá de nutrição, e eu atendia ele. Então, nós conversando ali, se encontramos, fomos batendo um papo ontem, e eu vejo grandes mudanças. Eu acho que no começo da década de 2000, talvez tenha sido aí a onda, né, do melhoramento genético, olhando para a pecuária de corte. Então, vários movimentos nesse sentido trouxeram a qualidade genética dos animais que nós temos no Brasil um salto muito grande. Isso não acabou, claro que tem muita oportunidade para melhoria, né? As empresas aí de reprodução e de genética têm feito um excelente trabalho, mas a partir de 2010 eu vejo já uma onda olhando para a nutrição, principalmente para a suplementação a pasto, né? Eu brinco que eu mudei para a Alta Floresta, no extremo norte do Mato Grosso, algo deve dar mais ou menos uns 2.700 quilômetros aí de BH, daqui da capital de São Paulo, em 2005. Tá? E quando a gente ia lá para um pecuarista em 2005, falava, olha, vamos fazer uma suplementação estratégica aqui a pasto durante as águas, mais intensiva, que naquele caso era sair de um suplemento de 70, 80 gramas por dia e pular para um suplemento de 1 quilo, né? Qual que era a resposta que eu tinha, com muita educação, mas entre aspas, esse menino não sabe nada de pecuária, está ficando louco, né? Não precisa fazer nada disso, né? E hoje, quando eu volto lá, eu visito frequentemente o Mato Grosso, eu vejo essa técnica, por exemplo, de suplementação intensiva a pasto, já avançando muito mais com a típica terminação intensiva a pasto, com um misto entre usar o melhor do pasto com uma intensificação via coxo muito forte. Então, em 2010, a gente teve a onda muito forte olhando para a nutrição animal, né? Sim. E agora eu acredito muito que nós estamos entrando na década que nós vamos olhar para a gestão e para o avanço da tecnologia, de tudo que a gente viu como ser humano ser desenvolvido nos últimos anos, né? Inteligência artificial, internet das coisas, né? Algoritmos extremamente complexos e precisos, né? Drones, enfim, tudo isso que a gente enxerga como, vamos dizer, tangibiliza a tecnologia muitas vezes, né? Que não é só isso, né? Avançar muito dentro da pecuária. E é a onda que o pecuarista também começa a enxergar que tão importante como olhar para o pasto, olhar para a genética, olhar para a nutrição, é olhar para a gestão do negócio dele, né? A pecuária, e ela mudou, bom,
falar que mudança acontece rápido, acho que no último ano e meio não precisamos falar isso para ninguém no mundo, né? O que nós vivemos é diferente de qualquer outra experiência, né? E a pecuária mudou muito, né? Aqui no Brasil, nós saímos de uma pecuária que tinha um valor de arroba, por exemplo, de 150 a 180 reais, um bezerro de R$ 1.000, para uma arroba de R$ 300, para um bezerro de 3.000, né? Tem muita oportunidade do pecuarista ganhar dinheiro, tá? Mas, do outro lado, tem um risco maior também, porque o volume de dinheiro que é negociado, que passa por dentro de uma propriedade, passou a ser muito maior. E gerir esse risco, olhar para isso da forma que traga tecnologia para ajudar ele nesse setor, é a grande próxima mudança que nós teremos dentro da pecuária, né? No caso e aí eu abro específico... falar de... Desculpa, pode falar, Carlos. No caso específico da Ideagri, como é que... qual que é o nível de tecnologização? Como é que a empresa percebe esse momento da implantação de novos processos? E, aliás, até aproveitando também, né? Qual que é o nível hoje, qual que é o nível de adoção de tecnologia dentro dessa atividade da pecuária de corte? A pecuária de corte a pecuária, né, de corte ou de leite, é a atividade econômica que está presente em quase todos os municípios do Brasil, né? Isso, às vezes a gente escuta isso como clichê, né? Mas de fato é a única atividade econômica que está em todos os municípios. E aí você tem ainda regiões, né, com baixa tecnologia, e você tem outros bolsões aí com elevadas tecnologias, né? Olhando especificamente, vamos colocar uma medida de produção, né, uma medida muito importante para a pecuária de corte, que é a quantidade de arrobas que você produz por ano em 1 hectare, né? Você tem fazendas produzindo aí de 1 a 3 arrobas por hectare ano, você tem fazendas no Brasil produzindo mais de 35 arrobas por hectare ano. A realidade no mesmo país. Muitas vezes, fazendas até no mesmo município, né? E aonde está essa diferença, né? Justamente no emprego, da tecnificação desse processo, que passa pelos todos os pilares dentro da fazenda, né? Nutrição, sanidade, genética e gestão, né? Esses pilares é o que levam uma propriedade a sair de 3 arrobas por hectare ano e multiplicar isso por 10, né? E isso, consequentemente, reflete na rentabilidade do produtor, né? O que sobra de dinheiro para ele e na sustentabilidade do negócio, porque na mesma área, nós estamos falando de 1 hectare, eu posso produzir 3 arrobas, como eu posso produzir 30, né? Então, a sustentabilidade desse negócio de olhar para as áreas de forma mais eficiente, ela vem avançando muito. Quando a gente olha para a Ideagri, né, nós estamos numa empresa de tecnologia, olhando principalmente o nosso caminho começou a ser trilhado por software de gestão para a pecuária de leite, e agora, mais recentemente, software de gestão para a pecuária de corte, né? Eu gosto sempre de fazer esse parênteses, porque quando a gente vai falar de tecnologia, muitas vezes as pessoas falam, não, é algo complicado, é algo complexo, né? Eu costumo falar que tecnologia tem que servir para transformar o complexo no simples, para ser usual, para ser fácil de somar dentro de um processo numa fazenda, né? Nós temos o desafio de uma fazenda não ter acesso à internet como a gente tem na cidade, né? Tem outras peculiaridades, enfim, mas para isso que a tecnologia tem que vir, para tornar o que é complexo dentro de uma fazenda simples, para trazer mais rentabilidade para o negócio. A gente tem uma pesquisa da Associação Brasileira de Marketing Rural, que aponta que menos de que 5% das propriedades agropecuárias, aí estamos somando agrícola e pecuária, né, usam sistemas de gestão. Tá? Menos de 5%. Eu acredito ainda que quem puxa esse número para cima é a agricultura, e quem puxa essa média para baixo ainda infelizmente, é a pecuária, mas que tem dado passos largos nesse sentido. Se a gente fizer um paralelo com a cidade, né, com o varejo, é pensar que só 5% das empresas que estão aí em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio de Janeiro, aonde eles estiverem, gerenciam suas finanças, as suas economias, né, a sua receita, a sua despesa, com base em uma ferramenta, né? A grande maioria ainda usa papel e caneta, né?
e alguns avançaram um pouco mais por uma planilha de Excel. Qual que é o desafio disso? As variáveis dentro de uma propriedade são muito grandes, né? A gente começa que a gente tem uma fábrica, né? Uma fazenda, para mim, é uma fábrica a céu aberto, né? Que chove e faz sol dentro da sua fábrica. Pensa, você empresário que tem um comércio, uma indústria, se você não tivesse telhado, como que você ia gerir o seu negócio que você não sabe se vai chover hoje ou não, né? Porque, além disso, como nós temos a base na produção a pasto, né? O pasto depende do clima, e o clima, de certa forma, não está na nossa mão, né? Claro que toda a discussão de mudança climática, sim, mas, de fato, não é algo que a gente pode falar, hoje eu posso decidir se chove ou não chove, né? E tem mais um complicador, né? O meu estoque, ele anda, ele pula cerca, ele sai, ele se movimenta, ele morre e Mercado ele por nasce. cobra? Faz parte do processo, né? Você tem, É. sim, animais que são picados por cobra, mas você tem outras ocorrências dentro de uma fazenda, né? Por exemplo, você tem a ingestão você tem pasto, mas em muitas áreas, em alguns pastos, você tem pastos que a gente chama de pasto mais sujo, pasto perto que brotam plantas invasoras e plantas que são tóxicas, que podem ocasionar morte, né? Você tem o manejo animal, que muitas vezes são animais pesados, que tem toda uma técnica para manejar, mas que pode levar a alguma ocorrência. Enfim, tem vários fatores. E os animais andam, né? Muitas vezes você está num pasto, pensa que um pasto... Vamos pensar num pasto de 30 hectares. O que é 30 hectares? São 30 campos de futebol de 10 mil metros quadrados, né? Pensar e lá no meio você tem 100, 200 animais, né? E eles estão se movimentando ali o tempo todo para pastar, para beber água, para lamber o suplemento no coxo. Então, toda essa dinâmica é extremamente complexa. Você coletar todos esses dados para transformar esses dados em informação e uma tomada de decisão ágil, né, a ponto de você mudar a sua rota, corrigir falhas, né? Se a gente ainda continuar lá no caderninho, quando a gente conseguir perceber isso, já não dá mais tempo de corrigir a rota, né? Então, aí entra o que nós oferecemos como soluções de tecnologia que são simples para ajudar o produtor lá no dia a dia. São basicamente soluções de gestão mesmo, processamento de gestão. São processamentos de gestão, mas a gente tem avançado em muita coisa, né? Tem muitas linhas de pesquisa aí para trazer, então, desde olhar imagem por satélite para quantificar pasto, né? Para entender qual é a capacidade de quantos animais eu posso pôr naquele pasto, como pesagem dos animais por imagem, né? São linhas que, em um futuro breve, a gente terá à disposição, e aí não estou falando só da IDEAGRE, mas a gente vai ter no mercado, né? A tecnologia está chegando na pecuária e avançando muito. Então, nos próximos anos, a gente vai ver muita coisa legal, muita coisa boa que vai ajudar o produtor. Qual dessas tecnologias você acha que vai ser mais provável nos próximos anos? Ou seja, vamos fazer uma avaliação de possibilidade, né? Qual que deve impactar mais a produção? Eu dou um passo para trás aí, eu acho que o que vai impactar mais a produção é, de fato, a chegada, o acesso à internet na propriedade. Hoje, o acesso, ele existe em uma parte das propriedades, mas é um acesso de baixa velocidade, que só está na sede, e isso traz um grande complicador para a implantação de algumas soluções. Então, acho que a tão discutida aí chegada do 5G, né, o avanço da internet de banda larga de forma mais remota, aí, eu acho que esse vai ser, de fato, o que vai impactar a pecuária, né? A gente está vendo a Tesla lá nos Estados Unidos, né, o Elon Musk lançando microsatélites que têm capacidade hoje de cobrir quase o planeta com sinal de internet, né? Quando isso for viável financeiramente, né? Lógico que as tecnologias começam muitas vezes, a grande maioria das vezes, sem ser viável financeiramente, e depois vão evoluindo, mas eu acho que esse vai ser o grande impacto. E aí o desdobramento disso, né? Usar isso em tempo real dentro da fazenda, com imagem de satélite, com pesagem dos animais por imagem, com predições de ganho e versus clima e manejo,
para decidir a hora mais adequada de vender, de comprar animais, ou mesmo de mudar a intensidade do que eu estou tratando eles para encurtar o ciclo da pecuária, tudo isso vai estar extremamente dependente dessa chegada da internet com mais velocidade, e mais acesso no campo. Com a sua experiência, diria que a mentalidade do próprio, o que a gente conhece ou imagina que seja o fazendeiro, está mudando, né? Ou existe essa convivência do velhíssimo, que a gente tenha desde a mentalidade lá do Brasil Império, né? Uhum, sim. Até uma mentalidade empresarial, do cara que está conectado com o mercado exterior. E eu imagino que, inclusive, seus clientes, muitos deles estão conectados com o exterior, então eles estão acompanhando o que está acontecendo na China, né? Como é que está essa mudança de mentalidade? Aí nós temos o cenário que tem uma pecuária talvez um pouco mais tradicional, né, que vem de muitos e muitos anos ali fazendo com a mentalidade, não, eu sempre fiz assim, sempre deu certo e eu vou continuar fazendo assim, mas essa fatia, vamos dizer, esse grupo tem diminuído consideravelmente nos últimos anos, porque não deixa de ser verdade que eu fiz até agora dessa forma e deu certo, mas também uma verdade o que eu fiz até agora talvez não me leve lá na frente ao futuro, né? E com junto com isso, nós temos uma mudança de gestão, né? Que está chegando uma nova geração, né, que está assumindo as propriedades, que está ajudando o pecuarista que já é mais tradicional ali, os filhos, sobrinhos, enfim, até netos, que já chegam para ajudar ou para tomar a frente do negócio, como a gente conhece alguns, estão tomando a frente do negócio, ou ajudando os pais a avançar nesse sentido. Mas a gente tem esse cenário, essa mudança de geração, que eu acho que traz um impacto muito grande para essa mentalidade. Mas, do outro lado, né, eu conheço pecuaristas que são extremamente tradicionalistas, que vieram de famílias centenárias da pecuária, né, que têm o dobro da minha idade, vamos dizer assim, e são muito mais abertos à tecnologia, muito mais abertos a uma pecuária profissional, que estão conectados com tudo que acontece no mundo, o impacto da China, como que estão as coisas, o milho nos Estados Unidos, né, a seca na Austrália, e todo esse cenário, do que muitas vezes jovens que estão na pecuária há menos de 10, 15 anos. Então, acho que a idade não diz muita coisa, mas a mentalidade é o que realmente nos traz ser jovem da mentalidade aí, para poder estar aberto a novas frentes dentro da pecuária.